Pensa só no aparelho que está sendo usado para acompanhar esse material agora. Seja um celular, um computador, não importa. Ele é o resultado de séculos de inovação. Cada passo, sabe, desde a primeira máquina a vapor, nos trouxe até este exato momento. Hoje a gente vai mergulhar nessa jornada incrível para entender de vez o que é a tal da transformação digital. Vamos nessa? Bom, o nosso roteiro aqui é tipo uma viagem no tempo. A gente vai começar lá no passado para entender as raízes de tudo, depois vamos direto para o presente super conectado da indústria 4.0, ver como isso funciona na prática e no final a gente ainda dá uma espiadinha no que o futuro reserva. Sabe, para a gente entender de verdade o que está acontecendo hoje, essa revolução digital toda, a gente precisa dar um passo para trás. A era digital não apareceu assim, do nada. Ela é o resultado final de vários saltos tecnológicos que mudaram completamente a sociedade. E cada um deles foi preparando o terreno para o próximo. Olha, essa linha do tempo aqui, ela resume tudo de um jeito bem claro. São 4 grandes saltos que reinventaram o mundo. Tudo começa com a mecanização, que deu o pontapé inicial. Depois vem a produção em massa, que deixou um monte de produto acessível. Aí a gente chega na automação com os primeiros computadores. E, finalmente, a era da digitalização total, que é onde a gente vive hoje. Então, tudo começa lá atrás no século XVIII. O grande marco? A máquina a vapor. Foi a primeira vez na história que a força humana e animal foi trocada pela força das máquinas. Isso deu origem às primeiras fábricas e, nossa, mudou completamente o ritmo da produção. Aí a gente avança um pouco no tempo, chega no finalzinho do século XIX e o que muda o jogo? A eletricidade. Com ela, veio a linha de montagem que ficou super famosa com o Henry Ford. O foco total agora era na eficiência máxima, o que transformou coisas que eram de luxo, tipo carros, em produtos que muita gente podia comprar. E é aqui, na segunda metade do século XX, que a coisa começa a parecer mais com o mundo que a gente conhece. A terceira revolução foi a da eletrônica, da tecnologia da informação. Os primeiros computadores e robôs entram nas fábricas, automatizando aquelas tarefas repetitivas e abrindo as portas para a conectividade global com a internet. Pois é, e tudo isso nos joga diretamente para os dias de hoje. A indústria 3.0 nos deu a base, a automação. O que a indústria 4.0 faz é colocar uma camada de inteligência em cima de tudo isso. É a era da digitalização total. Então, o que define essa quarta revolução industrial? É basicamente a fusão desses mundos, o físico, o digital e até o biológico. Não é só sobre máquinas mais rápidas, entende? É sobre inteligência. Sistemas que conversam entre si, que aprendem e tomam decisões sozinhos, em tempo real. Agora, olha só que interessante o contraste aqui. De um lado, a gente vê a força bruta centralizada das revoluções antigas. Do outro, a inteligência distribuída, conectada da indústria 4.0. A mudança não podia ser mais clara, né? Uma virada de chave completa. E o que está por trás de tudo isso são tecnologias como a internet das coisas, que basicamente conecta tudo à internet, o Big Data, que analisa uma quantidade absurda de dados para encontrar padrões, a inteligência artificial, que dá o poder de decisão para os sistemas, e a computação em nuvem, que é a base para tudo isso rodar. Juntas, elas são como o cérebro e o sistema nervoso dessa nova indústria. Mas olha, isso aqui é fundamental entender. Transformação digital não é só sair comprando a tecnologia mais nova que aparece na prateleira. É uma mudança muito mais profunda, que mexe com a forma como uma empresa inteira opera e pensa. Para dar certo, a transformação precisa de 4 pilares. Começa com pessoas preparando a cultura e as habilidades, passa por repensar os processos para serem mais ágeis, aí sim entra a tecnologia. E tudo isso com um foco, a experiência do cliente. E a grande sacada é essa: a tecnologia é a ferramenta, não o ponto de partida. Sem as pessoas e os processos certos, a melhor tecnologia do mundo não serve para nada. Tá, a teoria é ótima, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de empresas que entenderam essa mudança e simplesmente viraram o jogo nos seus setores. Pega o caso do Nubank, por exemplo. Eles não inventaram o conceito de banco, mas reinventaram completamente a experiência de ser cliente de um banco. Sem agência, tudo resolvido no celular, com um foco quase obsessivo em facilitar a vida das pessoas. Isso é transformação digital na veia. Outro exemplo brilhante é o Magazine Luiza, uma empresa que nasceu no varejo físico, tradicional, e que tinha tudo para ser engolida pela internet. Mas o que ela fez? Se transformou numa plataforma digital completa, provando que a transformação não é sobre virar uma empresa de tecnologia, mas sobre usar a tecnologia para resolver o problema do cliente melhor do que todo mundo.
E esse impacto, ele não fica restrito a um setor só, ele se espalha por tudo. No setor bancário, a gente vê mais agilidade e inclusão. No varejo, é uma experiência que mistura o físico e o online sem complicação. E na saúde, a telemedicina quebrando barreiras, levando cuidado médico para muito mais gente. Mas é claro que um processo desse tamanho não é um passeio no parque, né? Essa estrada da transformação digital é cheia de obstáculos que as empresas precisam encarar de frente. E os desafios não são pequenos. Mudar a cultura de uma empresa, a forma como as pessoas pensam e trabalham, talvez seja o maior de todos. Fora isso, tem a questão da segurança dos dados, o investimento que costuma ser bem alto e, claro, a dor de cabeça que é fazer os sistemas antigos conversarem com as tecnologias novas. E olha que curioso, enquanto a gente ainda está aprendendo a lidar com a indústria 4.0, o futuro já está batendo na porta. Já se fala em indústria 5.0. E a grande ideia é colocar o ser humano de volta no centro de tudo. A ideia não é mais humanos contra máquinas, e sim humanos com as máquinas. E essa imagem, olha, ela captura essa ideia perfeitamente. A indústria 5.0 quer juntar o melhor dos dois mundos, a precisão e a capacidade das máquinas, com a criatividade, o pensamento crítico e a intuição que só os seres humanos têm. É uma parceria. Então, a gente termina com a provocação para a gente pensar. Nesse cenário todo, com máquinas cada vez mais inteligentes, qual vai ser o nosso papel? O que acontece com o trabalho, com a criatividade humana, quando as máquinas conseguem fazer tanta coisa? Essa, talvez, seja a grande questão que essa transformação toda deixa pra gente.